Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do videocast da premiação The Human Leaders, da Fast Company Brasil, com oferecimento da Único Skill. Eu sou Renata Rivetti, especialista na ciência da felicidade e apresentadora do nosso videocast. E hoje eu tenho a alegria de receber a Lívia Azevedo, diretora de felicidade corporativa da Heineken Brasil. Uma liderança que vem inspirando o mercado ao colocar o bem-estar das pessoas no centro da estratégia dos negócios. Lívia, um prazer estar aqui com você hoje, muito bom te recebê-la. Obrigada. Prazer é meu, Renata, é uma felicidade sempre estar com você para falarmos de felicidade, né? Que bom. Já aproveitando isso, Lívia, a gente sabe que felicidade ainda é um tema que soa estranho, muitas vezes utópico para as pessoas, como se fosse impossível ser feliz no trabalho. Acho que as pessoas acreditam muito num lugar de estar alegre o tempo todo, e a gente sabe que não é sobre isso. Então, na visão da Heineken, o que é felicidade corporativa? Como é que a gente olha com um olhar mais científico para o tema e qual o embasamento de vocês? Renata, nós começamos essa jornada de felicidade há 3 anos, né? E desde o início, junto com você, nós buscamos a ciência. Então, nós estamos baseados na neurociência, na psicologia positiva, todas as áreas que englobam a ciência da felicidade. E nós trabalhamos hoje com um pilar também que é muito importante para a nossa jornada, que é a segurança psicológica. Porque quando nós falamos de felicidade corporativa, nós estamos falando de um ambiente onde as pessoas passam a maior parte do tempo da vida delas com pessoas que estão liderando as atividades de todo o time, e a importância de ter esse ambiente onde os líderes, eles são responsáveis por criar esse ambiente positivo, um ambiente mais leve para que as pessoas possam ser elas mesmas. Então, nós estamos embasados neste pilar, basicamente, na nossa jornada, trazendo a responsabilidade primária para a liderança na construção desse ambiente onde as pessoas possam expressar o que elas sentem, onde elas têm a permissão para serem humanas, né? Não só as pessoas do time, mas o próprio líder. Então, a felicidade corporativa para a Heineken está embasada em ciência, está embasada no pilar de segurança psicológica, que é aí que nós vamos conquistar esse espaço para que as pessoas possam ter maior bem-estar. Não é sobre ambiente bonito, sobre a gente estar alegre o tempo todo, né? E acho que isso nem existe. Eu sempre falo, se a gente vai passar 100.000 horas trabalhando, a empresa não pode ser mais um ofensor na saúde mental das pessoas, né? Pelo Acho que vocês têm contrário, isso né? bem claro também. Sim, a gente tem que criar esse ambiente para que as pessoas se sintam bem, realmente, para que elas possam ter a saúde mental, a saúde física também, porque a nossa jornada também trata da saúde física no pilar vitalidade. Então, toda a nossa jornada está baseada em ciência, em evidências, em estudos, e nós já temos alguns resultados que nos mostram que estamos no caminho certo. Perfeito. E quando você olha hoje, a gente fala muito em práticas, em rituais, em mudanças de hábitos, né? E também de uma liderança mais humanizada, inspiradora. O que pesa mais? Você acha que é a jornada do colaborador? É a liderança que tem um olhar mais empático, mais humano? O que vocês têm visto que de fato faz a diferença na felicidade das pessoas? Renata, nós, como eu comecei a falar, a liderança é parte fundamental nessa jornada, né? E recentemente nós fizemos um estudo com 60 líderes da Heineken Brasil que tem na pesquisa de felicidade um índice de felicidade acima de 90%, e que isso é sustentável ao longo do tempo. Então nós conversamos, nós chamamos de Happiness Coaching. Vamos conversar com cada líder para entender o que eles fazem na prática para que eles possam ter esse resultado na pesquisa de felicidade. A nossa pesquisa é quinzenal, e ter um resultado acima de 90% não é algo que a gente busca, é um processo natural, não é uma meta da liderança, não é nada. É muito mais para que a gente possa ter um termômetro de como os times, as equipes estão, para que esse líder possa atuar junto às pessoas, às suas pessoas. E para nossa, não foi surpresa, né? Mas foi uma comprovação de que esses 60 líderes que
têm um índice de felicidade maior que 90%, sustentaram isso ao longo do tempo, eles são líderes que têm conexões genuínas. Uhum. O que é a conexão genuína? É estar muito próximo, é ter uma escuta ativa, é conhecer cada pessoa do seu time, conhecer inclusive o que essa pessoa está passando na vida pessoal, né, em Uhum. casa. A gente não trata a vida pessoal e profissional, é um ser integral. Por isso mesmo, esses líderes entendem esse ser que está à frente dele. Tendo a escuta ativa, conexão genuína, proximidade, empatia, até mesmo sendo vulnerável com esse time. Então, tudo isso contribui para que eles possam também construir esse ambiente de segurança psicológica. Então, e aí, Renata, a gente está falando de coisas que nós falamos há muito tempo sobre liderança, né? O líder, quando a gente fala de humanização da liderança, está aí, é enxergar o outro como um ser humano, Uhum. é permitir com que ele seja esse ser humano no trabalho. Eu te ouvindo, eu fiquei pensando naquele dado de que o líder impacta na saúde mental do time da mesma forma que o cônjuge. Então ele Sim, tem um poder. A tem. gente está justamente falando sobre uma premiação de uma liderança humanizada, inspiradora, porque de fato o líder ele floresce ou adoece o time. Exato. O que que na prática esse líder pode fazer mais, além de ouvir o time, além de estar próximo? Tem algum programa específico que vocês trabalhem? Vocês orientam ele a isso? Porque a gente sabe que o mundo é complexo e nem todo líder foi preparado para isso, né? A gente sabe que tem líderes que são mais céticos, tem líderes que de repente não tiveram esse letramento. Como é que é levar para esse líder e qual o teu papel também nessa jornada? Bom, o que nós construímos na jornada da felicidade, Renata, é fazer com que esse líder esteja realmente próximo do seu time, e aí as nossas ferramentas nos ajudam. Por exemplo, a pesquisa de felicidade ajuda Uhum, a mensalmente o líder abrir os resultados e falar desses resultados numa reunião, não falar, mas ouvir do uhum, seu time. Então isso já abre um canal de comunicação mais próximo, porque ali a gente está falando de emoções positivas, das relações positivas, de todo o PERMA-V. Então isso faz com que as pessoas sintam uma abertura para uhum. falar delas mesmas, para que elas possam falar delas mesmas. Então é uma prática que nós temos. Além disso, nós fizemos com toda a liderança o treinamento de segurança psicológica para que eles pudessem entender o que é e qual é o papel deles. Então, o papel deles, sim, eles têm que abrir uma reunião perguntando como as pessoas estão, Uhum. de uma forma mais positiva, entendendo o que está acontecendo com cada um. Então, isso também eles foram treinados para fazerem isso. 100% deles fazem hoje? Acho que ainda não. Uhum, Acho não, né? Não fazem, mas nós estamos numa evolução, é uma jornada, é uma mudança muito grande de cultura mesmo, uhum, né? Mas a Heineken sempre teve um valor que permeia todas as nossas ações, que é respeito e cuidado pelas pessoas. uhum. Então, o líder que entra na Heineken, ele já sabe que esse é um valor Tá. que precisa ser praticado. Uhum. Então eu posso afirmar hoje que a grande maioria faz isso, mas ainda temos uma evolução Uhum. ainda temos alguns passos para evoluir nessa jornada, né. E como engajar mais líderes nessa jornada, Lívia? Porque eu sinto também que a gente está num momento do mercado de entender até um retrocesso em algumas pautas importantes, até como saúde mental, diversidade, inclusão. Como mostrar que isso é estratégia de negócio e a gente precisa de pessoas saudáveis, sustentáveis para gerar negócios também, né? Não deveria ser ou bem-estar e saúde mental ou resultados. Hoje isso já é claro? Você sente que a liderança consegue entender que são aliados? Na Heineken Brasil, eu acredito que sim, né, a minha vivência lá me mostra que sim, mas por que que isso aconteceu depois de 3 anos, né, durante 3 anos de jornada? Aconteceu, Renata, porque o nosso CEO colocou na estratégia de negócio Uhum, felicidade e bem-estar das nossas pessoas como responsabilidade primária da liderança. Então, o líder, ele sabe que aquilo está na função dele, né. Além disso, nós escolhemos o caminho do conhecimento, uhum, que é o que a nossa jornada traz, baseado na ciência, para que eles possam conhecer uhum, o que é, entender os impactos positivos
nos resultados, inclusive, e aí a gente estávamos juntas lá no Orraso, né, no World Happiness Summit, e estávamos com Jean Deneuve, Jean-Emmanuel Deneuve, o diretor do Núcleo de Bem-Estar de Oxford, que nos mostra com todos os dados que quanto mais a empresa investir no bem-estar de seus colaboradores, mais lucratividade ela vai ter. Então, nós usamos todos esses dados para a nossa liderança, né, que tem líderes mais pragmáticos mesmo, que precisam desse conhecimento. Acho que o que falta é conhecimento para a liderança. Uma vez que a gente multiplica e transfere esse conhecimento, ele começa a entender o impacto disso no dia a dia dele. E além disso, na prática do dia a dia, ele também consegue entender o resultado das suas ações em relação à felicidade e ao bem-estar de seus colaboradores. Então, eu falo que o líder que entende é aquele que entende para ele, primeiro, o impacto dessa jornada na vida dele, e aí ele consegue transferir para o seu time. E na Heineken Brasil nós já temos bastante engajamento, né, nessa jornada, muito entendimento. Até ontem eu estava numa reunião falando, né, compartilhando que na semana passada nós tivemos uma reunião com líderes das áreas corporativas, time de finanças, o time de legal, o jurídico, o próprio time de RH, de pessoas, e o time de corporate affairs. E eu falei ontem que para mim foi uma grande felicidade, porque eles deram uma aula, né, de felicidade ali naquela reunião. Eles falando de felicidade, da importância para eles, da importância para o negócio, da importância para as pessoas. Então acho que nós já chegamos nesse lugar onde a liderança já sabe que isso tem real impacto nos nossos resultados e principalmente nas nossas pessoas. E como você sente a recepção do mercado em relação à tua diretoria? Eu acho que a palavra felicidade ela ainda causa, né, um estranhamento e muitas vezes até um preconceito das pessoas pensarem, agora tem o happy washing, querem, né, dar coisas e falar que as pessoas vão ser felizes, e a gente sabe que não é o que vocês vão dar, não é o que a Heineken dá. Não é sobre benefícios, não é sobre dar um brinde, não é sobre dar cerveja no final, no happy hour. Não. Tem a ver com as relações. Sim. Tem inclusive a ver, uma das discussões que a gente teve lá internamente foi sobre reduzir a sobrecarga das reuniões, né? Então tem muito mais a ver com o dia a dia da pessoa. Como é que a gente traz isso para uma cultura e como a gente mostra isso para o mercado? O que você acha que ainda tem de desafios, obstáculos? Por que as pessoas ainda não recebem o tema com a seriedade que ele merece? Nada, eu acho que é uma construção, né, por ser novo o tema no mercado, ele não é novo para nós. E às vezes eu tenho que ter esse cuidado, porque tá tão intrínseco para nós, né, que para o mercado ainda há uma curiosidade. Eu acho que o mercado ainda está na fase da curiosidade. "Ah, mas o que é isso? O que vocês estão fazendo?" Eu acho que a Heineken, por ser uma grande empresa, né, ela tem colocado esse holofote nessa jornada, porque fomos pioneiros e hoje eu posso dizer assim, já conseguimos compartilhar resultados. Então, depois de 3 anos, eu acho que a gente pode contribuir cada vez mais para que essa jornada aconteça. Na semana passada, nós estivemos com o nosso CEO num evento com 300 líderes de recursos humanos e ao final a pessoa que estava apresentando falou: "Maurício, deixa um recado para esses líderes", e ele falou assim: "Influenciem a alta liderança das suas empresas a olharem para o tema felicidade, porque isso faz diferença, isso traz resultado". Então acho que a Heineken Brasil impacta o mercado com essa jornada, mas eu ainda acho que estamos no lugar ali de curiosidade, né. Eu tenho muitos convites para falar sobre o tema, muitas empresas querem conhecer. Eu acho que agora as empresas estão mais interessadas, porque a gente já tem alguns resultados para compartilhar, e não somos nós, mas a ciência já traz muitos resultados, né. Quando nós começamos lá atrás, fomos buscar a ciência. Mas ter a Heineken Brasil como pioneira nessa agenda, eu acho que ajuda a impulsionar esse tema no mercado. Mas ainda assim, concordo que
há bastante dúvida É uma ainda. má interpretação também, né? Eu acho que sim, eu acho que falta conhecimento É. mesmo, né? Quanto mais conhecimento sobre o tema, mais maior entendimento. Uhum, Então, acho que a nossa missão uhum. também é disseminar isso, né? Por isso que a gente sempre está aberto para falar, para compartilhar, porque o impacto realmente é muito positivo para as pessoas e para o negócio. A gente pode falar que felicidade no trabalho tem a ver com melhores relações, encontrar um sentido no trabalho, trazer mais realização para o dia a dia. Tem mais a ver com isso, com o dia a dia mesmo, do que realmente a tua diretoria tem a preocupação de olhar os temas de saúde mental, de bem-estar, e não só os programas, tem muito a ver com esse dia a dia? Tem tudo a ver com o dia a dia, né? Então, o que nós mostramos ali é a nossa influência na agenda das pessoas é mostrar que realmente as relações positivas fazem diferença. Uhum, E aí, Renata, é muito interessante porque as pessoas acham que é complexo falar de felicidade, que, nossa, é utópico. uhum, São coisas muito simples que eu acredito que nós perdemos ao longo da evolução industrial, que aí vem uhum, o comando e controle e tudo mais. E hoje a gente está fazendo, olhando para trás, pensando, é simples, porque uhum. são relações humanas, né. É como eu me relaciono com o meu gestor, como eu me relaciono com o meu par. E mais do que isso, é ter uma agenda intencional. Sim. Porque por muito tempo a felicidade é: "Ai, um dia eu serei feliz", Uhum, ou "Ah, estou em busca da minha felicidade", e aí que entra o dia a dia. Não, eu sou feliz no meu dia a dia, com as coisas simples que eu já tenho, uhum, com a minha vida, com as minhas relações, e intencionalmente eu posso fazer isso uhum. acontecer mais. Então, na Heineken nós fazemos muitos encontros com as pessoas, para que as pessoas possam compartilhar a Uhum. vida, para que elas possam eh, estar mais conectadas, porque é isso que vai impulsionar o bem-estar e a felicidade das nossas pessoas. Então, relações positivas, sim, nós trabalhamos todos os dias. Uhum. Vitalidade, como você falou, saúde mental, saúde física, tem o pilar vitalidade que nós estamos traduzindo isso num desafio, num movimento Legal. grande que chama Tamo Junto e em Movimento, que faz com que as pessoas se exercitem, que faz com que elas tenham um olhar mais focado na alimentação, no sono, na importância disso na vida delas. E saúde mental, nós sempre falamos que a nossa jornada é promoção à saúde Uhum. mental, né? Mas nós também temos um programa que suporta as nossas pessoas quando elas já ultrapassaram, Claro, já adoeceram. já adoeceram. Então, isso tudo também está vinculado à nossa jornada, mas a jornada em si está para promover a saúde mental. Uhum, Então, a gente fala muito de bem-estar, de saúde mental, de saúde física. Agora a gente está falando da saúde social, né? uhum. Que são as relações que nós temos que intencionalmente viver cada vez mais para que a gente possa ser mais feliz. E isso tudo faz parte da nossa jornada. Bacana. Quando a gente pensa no futuro do trabalho, que mudanças você acredita que a gente precisa fazer para encontrar o trabalho talvez de forma mais harmônica na vida? Porque hoje ele ainda é um ofensor em saúde mental quando a gente pensa quantas horas a gente passa no trabalho ou a forma, né, a falta de flexibilidade. Qual que é a chave do futuro do trabalho para ele ser mais saudável e mais humano? Renata, eu acho que a chave é ouvir as pessoas, não tem outro caminho. Então, se eu vou ouvir as pessoas, eu vou entender como elas estão. Só que eu tenho que ouvir, as empresas fazem pesquisa de clima uma vez ao ano. Não Uhum, vou ouvir as pessoas assim, né? Eu preciso estar junto, eu preciso entender como elas se sentem. Eu acho que a chave para mudar isso é ouvir as pessoas. Por exemplo, você esteve com a gente para que a gente pudesse falar das reuniões uhum, produtivas. É um ofensor claro. reuniões, porque hoje nós estamos num modelo de trabalho híbrido e as nossas reuniões, a grande maioria são virtuais. Uhum, E aí as pessoas passam muito tempo em frente a uma tela de computador. E aí hoje existe o modo reunião, que uhum, é uma frente de trabalho que traduz essas necessidades, porque nós ouvimos os nossos uhum, colaboradores, né? Baseado em ciência também, que você nos auxiliou, nos deu esse suporte,
para mostrar que a gente precisa mudar. E que é ineficiente, né, não é só que a gente tem Exato. muita reunião, muitas vezes elas têm má qualidade, dá para ser melhor. Né, e as pessoas estavam sofrendo, Sim. né, passando muito tempo de frente para uma tela, com reuniões que não são produtivas. Então vamos ouvir as pessoas e a partir disso buscar ações para minimizar esse impacto negativo ou para mudar a rota, para fazer algo diferente? Então nós ouvimos, eu acho que a chave é ouvir as pessoas e pensar em possibilidades, Ações alternativas, práticas. ações práticas rápidas para que tenha algo que seja visto e sentido pelas pessoas, para que não chegue lá na doença. E Lívia, a gente hoje fala sobre NR1 e que foi adiada, inclusive. O quanto que isso faz parte também da jornada da felicidade e o quanto que a gente consegue ser preventivo nessas mudanças ao invés de simplesmente, né, esperar o adoecimento para depois trabalhar. Como é que tem sido visto o tema da NR1 dentro de tudo isso? Ele está junto, casa, ele é falado ou vocês estão esperando a lei chegar? Não, antes de ter a lei, antes de vir o comunicado da lei, nós já tínhamos a jornada que, como eu falei, a jornada é para promover saúde, saúde mental, saúde física. E com a lei, quando nós fomos nos aprofundar nela, nós identificamos muitas coisas que nós já fazemos para que a gente possa estar alinhado a essa lei. E aí, Renata, tem um dado que é super importante para nós, que é, nós vimos agora, enquanto o Brasil atingiu 500 mil afastamentos por saúde mental agora, nesse ano, nós não crescemos nada de afastamento, zero. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns. Enquanto o mercado cresce Uhum. 60%, 70%, nós crescemos zero. Então, isso já nos mostra que a nossa jornada tem um impacto na saúde mental, que o que nós construímos ali, formação de embaixadores, hoje nós temos mais de 1.500 embaixadores, são pessoas que se reúnem semanalmente para falar de felicidade como um todo, para falar dos pilares do PERMAV, para contar as coisas que estão acontecendo, para trocar. Isso tudo faz com que as nossas pessoas, elas se sintam bem nesse ambiente, né? Além da liderança que está nessa evolução de construção de um ambiente mais seguro psicologicamente, isso fez diferença. E fez diferença nesse resultado. Então, quando a gente se aprofundou na NR1, que vai chegar, acho que já estamos preparados, né? Já nos preparamos antecipadamente ao que vem. E é isso, é continuar a nossa jornada, é cada vez mais ouvir as nossas pessoas. Quando eu falo em ouvir, na nossa pesquisa da felicidade, tem comentários, não é só responder, mas os comentários, eles são muito ricos também, porque quinzenalmente nós olhamos para esses comentários. E desses comentários, nós traçamos ações para que a gente possa devolver, responder para os nossos colaboradores o que está sendo visto, o que está sendo feito em relação ao sentimento deles, ao que eles estão vivendo. Isso também nos dá credibilidade para que a gente possa construir essa jornada em conjunto com as pessoas, com as nossas pessoas. E acho que um desafio que vocês têm na Heineken é que são mais de 10 mil pessoas e diferentes personas, né? Então você tem o corporativo, você tem a fábrica, você tem o comercial, com realidades completamente distintas. Como olhar para esse público que tem anseios diferentes, necessidades diferentes e um dia a dia completamente diferente? Como conciliar tudo isso e como mostrar que, assim, porque os modelos de trabalho são diferentes e isso não tem como mudar. Né? Então, assim, o corporativo trabalha no modelo híbrido, é óbvio que a fábrica não. Então, como não privilegiar, talvez, algumas personas e olhar para todas, ouvir todas e conseguir trazer justiça nesse cenário que é tão distinto? Renata, nós aprendemos com você sobre as personas, né? E desde então, nós fomos ouvir essas pessoas. E é interessante porque nós trouxemos os líderes para construir juntos, para construir junto com a gente quais ações seriam mais importantes para cada persona, seriam mais impactantes, né, para cada persona ou necessárias. E foi incrível, porque hoje nós temos um squad para a área de produção, um squad para a área de vendas e distribuição, um squad para as áreas corporativas. Então,
a liderança dessas áreas que nos alimenta para que juntos nós possamos construir as ações de acordo com cada necessidade. Então, entender as diferentes pessoas fez toda a diferença na nossa jornada. No primeiro ano nós começamos com a disseminação do conhecimento para todos. Tá. No segundo ano nós estudamos as pessoas e neste ano nós já temos isso muito bem definido. Uhum. Então esses squads, junto com as lideranças, nos ajudam a entender as necessidades de cada área. Então, por exemplo, produção, no começo da jornada da felicidade, nos trouxe uma necessidade básica de olhar para o ambiente deles, de pedir: "Ah, eu preciso de um banquinho para eu sentar, porque eu fico aqui no Ou final ver da até linha". mulheres que muitas vezes têm menos também na produção, às vezes têm outras Tem necessidades outras também. necessidades. Então, eu estive na fábrica de Itu, recentemente, e eu ouvi das mulheres que elas, o relato delas, "Nossa, essa jornada da felicidade nos ajudou a ter mais conexão com o nosso líder para ele entender as nossas Sim. necessidades", né. E elas estavam super felizes porque o líder pergunta, porque elas têm filhos, sabe, da necessidade, entende. Então assim, cada área tem a sua especificidade e cada squad, com a própria liderança dessas áreas, então nós convidamos ali 8 líderes, começamos com os diretores para que Uhum. eles engajassem todo o time, e hoje a gente tem ações diferenciadas para cada área. Uhum. Então foi importante conhecer as pessoas, conhecer as necessidades de cada área, para implementar ações diferentes em cada área. É claro que tem uma ação que deu certo aqui, a gente tenta replicar nos outros Claro. lugares, mas nem todas as ações são iguais para Uhum. cada área. Então, E isso passa um pouco pelo tema da diversidade e inclusão, porque eu sinto que a gente ainda trata o diversidade e inclusão muitas vezes como um programa, né, então assim: "Ah, vamos fazer encontros de grupo de afinidade", mas no final a inclusão deveria estar na prática e faz parte de uma jornada de felicidade, eu me faz. sentir incluído, né, então isso também tem um olhar da diversidade e inclusão? Então, Renata, sim, a diversidade também faz parte da nossa jornada, muito influenciada pela inclusão de Uhum, todos, uhum, porque quanto mais diverso o ambiente, mais eu preciso olhar para a inclusão. uhum. Então, quando eu me sinto parte, quando eu me sinto pertencente, que a gente está falando de segurança psicológica, eu sou eu mesma, eu coloco todo o meu Uhum. potencial para realização. Uhum. Então, isso para o negócio é importante, para as pessoas é importante. A gente trabalha muito esse senso de pertencimento, que é a inclusão, Uhum. mas de todos os colaboradores. Claro que nós temos frentes, porque para acelerar Uhum. algumas coisas que nós não tínhamos no passado, por Claro. exemplo, mulheres na liderança, nós Uhum. temos um compromisso de ter 50% de mulheres na liderança até 2026, Ah, maravilhoso. e nós já estamos bem próximos. Nós temos também a questão de Black and Brown, Uhum. os PCDs, então a gente tem os grupos de trabalho para acelerar esse Perfeito. processo, mas no dia a dia nós trabalhamos a inclusão de todos, Uhum. né. Estou entendendo que no final a jornada de felicidade da Heineken passa muito mais por práticas dentro de rituais que já existam, né, assim, tem muito Isso. mais a ver com você trazer, autenticidade, você trazer visibilidade, pertencimento para as pessoas, um olhar talvez mais humano, voltar um pouco da humanidade, né, acho que é um É pouco isso, sobre isso. é isso. E aí é uma dúvida sobre o futuro do trabalho. A gente tem visto a aceleração da inteligência artificial globalmente, né? É um caminho sem volta e eu acho que traz muitos ganhos se a gente for pensar em produtividade, em redução talvez de algo operacional, a gente talvez poder focar o ser humano no criativo, no estratégico, né? Uma visão mais analítica, talvez até usar a IA como um grande parceiro de negócios. Como é que tem sido olhado o tema da inteligência artificial, resgatando essa humanidade, trazendo a IA também, porque ela é um caminho super importante também para melhorar a nossa vida. É. Isso já tem sido discutido dentro da Heineken? Sim, nós temos o nosso time de digital e tecnologia, né, que já trouxe para nós um treinamento
para os colaboradores, né, participarem, e é interessante, porque quanto mais a gente usa, mais a gente vê o benefício, né, Aham, sim. Renata? Então, eu preciso fazer uma ata de reunião. Não, não precisa perder tempo com isso, vai focar em pensar na estratégia, pensar na trazer mais criatividade, mais inovação, porque, esses processos que a gente perdia tempo fazendo, a IA está aí para fazer por nós. Então eu acredito também que é uma evolução. Nós começamos ainda timidamente, né, com alguns treinamentos pontuais, mas é o futuro, É. temos que nos preparar para isso e o nosso time está nos ajudando nessa preparação, Uhum. né. Acredito que daqui a 1 ano estaremos muito diferentes do que É. estamos hoje, com mais conhecimento, entendendo a cada vez mais a importância de usar essa ferramenta a nosso favor. É. O Fórum Econômico Mundial fala muito de que a gente ainda não está preparado para o futuro do trabalho, né, que é 2030, não é muito Não está distante, longe, está é perto. amanhã. E a gente vai precisar muito de um reskilling, né, dos times, de um upskilling. Então, eu acho que passa por esse olhar humano, talvez, de um líder que entenda o que falta em cada um do time, o que cada um é bom também. Vocês também trazem esse olhar do líder entender o indivíduo, o profissional, e como Sim, aproveitar melhor aquela pessoa? sim, muito. E a psicologia positiva traz muito isso, a gente também replica isso, né, de olhar para as fortalezas Uhum. de cada um. E é interessante que esse também é um processo de evolução até dos nossos processos de pessoas. Por exemplo, vamos falar de uma avaliação de potencial. Uhum. Então, hoje as nossas discussões também trazem bastante as fortalezas. Num passado não muito distante, Uhum. falar de performance, de potencial, talvez a gente focasse mais nas fraquezas Uhum. das pessoas. O que ela precisa É. mais, né? Não, agora, onde ela brilha mais? Tem uma diferença, né? Então, vamos colocar as pessoas onde elas brilham, onde elas têm as fortalezas, onde elas, né? Será que essa pessoa sabe que ela brilha muito aqui? Vamos falar com ela, né? Trazer esses insights. Então, acho que a gente também está nesse processo evolutivo dos nossos processos em relação às pessoas. As nossas conversas mudaram muito dos Uhum. últimos anos para que a gente pudesse olhar para as fortalezas, né. Então o próprio Martin Seligman que foi lá na Heineken, e nós usamos muito o VIA, né, lá Uhum. dentro da Heineken, na Semana da Felicidade agora, nós usamos os embaixadores da felicidade para disseminar o VIA em todas as os times, e isso também ajuda as pessoas a entenderem que potencial que elas têm, que fortaleza elas têm e como usar essas fortalezas no dia a dia, né. Ajuda a empoderá-las também. Empoderá-las, é Uhum. isso. Então acho que sim, a gente está olhando para as fortalezas e ajudando as pessoas a conhecerem, a se conhecerem, né. A jornada de felicidade também, Renata, traz muito esse autoconhecimento, Uhum. né, você parar para pensar em você. A própria pesquisa da felicidade eu falo muito, é um momento para você sair do piloto automático, Uhum. né, do dia a dia corrido e pensar na sua vida. Então ali eu estou pensando nas minhas relações, se eu intencionalmente estou colocando foco nas minhas relações para eu ser mais feliz, eu estou pensando que emoções eu estou vivendo no meu ambiente de trabalho. Então tem uma pergunta, eu tenho vivido mais emoções positivas do que negativas nos últimos dias, quais são as emoções positivas? Porque as pessoas nem sabem Uhum. quais são as emoções É. positivas, né. E como se elas fossem excludentes, né, porque no final o ser humano, ele tem as 2, As passa 2. pelos altos e baixos e a vida, felicidade não é a vida perfeita, Não, muito pelo contrário, né. passa A por vida é tudo. complexa e nós vamos viver todas as emoções e a gente precisa conhecer. Uhum. Então, se eu tenho uma emoção negativa, eu tenho que saber que naquele momento, como eu estou sentindo aquela Uhum. emoção. Nós chamamos de Happiness Lab, Laboratório de Felicidade, para os pilares do PERMA-V, e nós temos um de gerenciamento do estresse. A doutora Aline conta muito que ela, quando vai falar das emoções, as pessoas não sabem dizer o que estão sentindo, Uhum. né. Então acho que faltou na nossa Sim. educação como seres humanos, conhecer quais são as emoções, expressar as emoções, e hoje a gente está pedindo para que as pessoas expressem as suas Uhum. emoções no Uhum. trabalho. Isso
trazer humanização para o trabalho, mas as pessoas não sabem como. Então, a gente está ensinando, né? E é um processo, é um caminho de autoconhecimento mesmo. Maravilhoso te ouvir, saber, ver vocês como pioneiros dessa transformação. Acho que a gente acredita num futuro do trabalho que seja mais humano, que seja mais saudável e que também gere negócios, né? A Heineken é uma empresa super expressiva em resultados. Já indo para o final, Lívia, queria que você deixasse um pouco na tua visão, o que hoje as empresas podem fazer para olhar para o tema da saúde mental, do bem-estar, da felicidade, e por que você acha que isso é tão importante para elas? Acho que o primeiro ponto, Renata, que eu deixo aqui é busquem conhecimento. Eu acho que a falta de conhecimento faz com que as pessoas não entendam o que é esse caminho. E nós estamos trilhando essa jornada há 3 anos e eu posso afirmar que isso muda as relações no trabalho, traz melhorias para a empresa e traz resultado. Legal. Então é fato, não é fake, é fato, Sim. mas precisa buscar conhecimento. Sem conhecimento a pessoa não vai sair do lugar, porque vai pensar em várias coisas, ah, legal e tal, mas não, tem que se aprofundar, tem que buscar conhecimento, tem que praticar alguma coisa para entender o impacto disso na prática. E eu posso afirmar, porque na Heineken Brasil nós já temos resultados, nós temos uma consistência já dessa jornada. É fácil fazer isso? Não, não é fácil, porque é uma mudança de cultura, né? Nós temos o privilégio de estarmos lá na Heineken já com um valor que era respeito e cuidado, que eu falo que nós potencializamos esse valor com a jornada da felicidade, com mais conhecimento, com mais critério. Então, o que eu posso deixar aqui é busquem conhecimento, não tem outro caminho. Porque quanto mais conhecimento, quanto mais consciência, aí tem que colocar em prática. Colocando em prática, você vai ver o resultado. E o que a Lívia precisou mudar como profissional para hoje ser uma diretora de felicidade? Renata, eu acho que eu não precisei mudar, eu acho que eu mantive. Isso é interessante. Eu não precisei mudar, eu mantive a minha essência, né? Ou assumiu até mais, talvez, a tua Acho que essência? assumi mais a minha essência. Isso é bem interessante de pensar. Eu acho que desde o início dessa jornada eu sou uma pessoa mais feliz. Eu enxergo isso claramente. Está Porque estampado, né? O teu propósito cada vez sendo mais vivido. Isso, e com mais conhecimento, aí que eu falo do conhecimento, eu sempre tive esse conhecimento, que eu sou formada em psicologia, eu estudei psicologia positiva ainda na faculdade, estudei todos os livros do Seligman. Quando eu estive com ele, eu falei, Seligman, eu tenho esse livro aqui ó, há 20 anos, há 25 anos. Então, eu acho que o conhecimento me trouxe até aqui, mas eu, Lívia, é a minha essência, eu sou essa pessoa que acredita nas pessoas, que acredita no mundo melhor, que quer impactar positivamente a vida das pessoas, e isso só me fortaleceu. Então acho que eu usei toda a minha potência, né, então que eu não mudei, eu só potencializei aquilo que eu tinha de melhor, que é a minha fortaleza, e por isso estou aqui hoje. Legal, parabéns. Isso Obrigada, acho que é Renata. muito claro. A gente enxerga o que você vem fazendo, você acredita no que você faz, você consegue impactar e que bom que a empresa acredita também, né? E está sendo aí realmente uma pioneira nessa transformação. Sim. E como eu te falei, né, você me perguntou, eu falei, não é fácil, porque é tudo muito novo na prática, mas a gente tem que ter coragem para avançar, para fazer isso acontecer e aprender, acertando, errando, mudando a rota. Nós aprendemos nesses 3 anos, mas nós tivemos a liberdade para colocar em prática. Isso foi é um privilégio, eu acho, que nós temos na Heineken com o Maurício, com a Raquel, de nos dar liberdade para experimentar. E os nossos experimentos vêm dando certo, né? Mas porque está tudo baseado na ciência. Obrigada, Lívia. Foi um prazer estar aqui com Eu que você agradeço, hoje. Renata. Sempre bom te ouvir, que a gente possa expandir essa mensagem. Obrigada. Obrigada.
Muito bom. Obrigada a todos vocês que assistiram. Acompanhem com a gente os próximos videocasts. A gente vai continuar trazendo lideranças inspiradoras para que a gente possa cada vez mais falar sobre a sustentabilidade humana para a sustentabilidade dos negócios. Obrigada.